cuidados. Se os pais, nossos pais, tivessem conversado conosco sobre isso direitinho, olha meu filho, faça assim, isso daqui não pode. Se houvesse uma conversa clara, sempre tivesse sido assim, talvez esse tipo de assunto não teria sido tratado num congresso. Mas acontece que a maioria de nós veio do mundo. Foi convertido depois de uma vida de pecado. Que a gente já estava cansado do mundão. E caiu nos braços de Jesus como nossa única salvação e esperança. E ficou no nosso corpo, na nossa mente, marcas, vestígios. E a gente muitas vezes não sabe diferenciar o que é santo e o que é profano. E a gente precisa entender e aprender. Porque se a relação matrimonial ela é uma barreira formada em torno da família, então ela precisa ser feita segundo os ditames da razão. Pelo que a senhora está comentando aqui, né? Começa a chamar o certo de errado e o errado de certo, né? Tanta confusão, né? Que a mídia o tempo todo bombardeando, né? E ainda tem mais as cargas que a gente recebe dos nossos pais, né? Recebemos dos nossos pais, né? São as hereditárias, como fala, Celeste? Herdadas e adquiridas, né? Herdadas e adquiridas. As propensões, né? Herdadas e adquiridas, né? Então, fica muito forte, né? Mas Jesus quebra, né? Jesus quebra, né? E tem quebrado nas nossas vidas, né? Agora a gente entender o que é correto, né? E dar os passos, né? É preciso a gente fazer uma renovação do pensamento. E a gente queria apresentar para vocês aqui que Deus fala disso. Como que deve ser a relação matrimonial? Na verdade, a gente não vai falar aqui como é que a gente tem que fazer. Não existe isso, né? Não tem isso. Mas a gente precisa entender o que é errado. O que significa ser controlado pelos ditames da razão? Tá? Provérbios 16, 25. Há caminho que ao homem parece direito, mas afinal são caminhos de morte. Na verdade, você pode estar achando que determinada atitude na relação sexual te traz prazer, de forma traz. Parece direito, mas ao final, caminhos de morte. Então, duvide do seu sentimento. Duvide da sua vontade, do seu desejo. Não é tudo que você acha bom que é realmente bom. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Leito sem mácula, sem mancha. Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, tem coisas, existem práticas que mancham a relação sexual. É isso que o texto disse. E que existe impureza na relação sexual, além do adultério, que é a parte do adultério. Adultério, nós já entendemos que é errado. O mundo entende que isso é errado. Mas existem impurezas e existem manchas que transformam a relação sexual em algo errado. Romanos 8,4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É preciso andar segundo o Espírito. Embora a relação sexual seja um prazer da carne, mas a parte espiritual, nós não podemos andar segundo a carne. Deve ser segundo o Espírito. Vocês percebem que existe uma forma correta e uma forma errada? Nesses textos a gente pode perceber isso. Vamos ao primeiro texto do Espírito de Profecia. Lembrando, mais uma vez, queridos, a senhora White, vocês não vão ler, nós não vamos encontrar no Espírito de Profecia as palavras escritas assim: relação sexual oral, relação sexual anal. Não vamos encontrar os nomes das coisas erradas.
Mas nós vamos encontrar aqui princípios que regem o que é correto e quais as coisas que são princípios do erro. Tá bom? Nós vamos ver aqui em alguns textos que pode sim fazer aplicação, entendeu? Para um bom leitor, né? Um pingo é letra, né? Então, só prestar atenção. Pode ler para nós? Tá. Vêm-se por toda parte naufrágios humanos, altares de família derribados, lares arruinados. Há estranho abandono dos princípios. A norma da moral se encontra rebaixada e a terra está se tornando rapidamente uma Sodoma. Crescem velozmente as práticas que trouxeram o juízo de Deus sobre o mundo antediluviano e que fez com que Sodoma fosse destruída pelo fogo. Estamos nos aproximando do fim, quando a terra será purificada pelo fogo. Né? Então daqui a gente vê, né, como hoje não precisa ir muito longe não, né? A mídia é o tempo todo mostrando, né? O mundo está uma vergonha só, né? E Deus tem nos tirado a pedreira do mundo, né? Para nos esculpir, né? Então, igual eu comentei aqui no começo, os que estão lá fora, que não conhecem Jesus ainda, que são pessoas íntegras, né? Elas olham para estas coisas, essas abominações, né? São inúmeras, né? Elas olham e entendem que aquilo ali, né? Pela razão, né? Pelo princípio, aquilo ali não está certo. Isso. Né? Então, e quando a gente tem um mínimo conhecimento da palavra de Deus, a gente também começa a conhecer se isso pode ou se não pode, né? E por causa da mídia o tempo todo bombardeando, né? A sensualidade, a pornografia, né? O homossexualismo, enfim, N situações, né? Acaba as pessoas seguindo, né? Entrando nesse barco que vai à deriva e vai embora, né? Sem procurar por si, né? Na palavra de Deus, se está certo ou se está errado, ou pelo menos parar para pensar um pouco, para saber se é lícito, se é correto ou não, né? E hoje em dia a gente vê, infelizmente, dentro da nossa amada igreja, líderes, né? Líderes de alta aí, né? Pregando coisas abomináveis com relação ao ato conjugal entre marido e mulher, coisas terríveis, e dizendo que não prova na Bíblia. Realmente ele prova na Bíblia do jeito dele, na perversidade da cabeça dele, na imoralidade da cabeça dele, para a perversão, né? Por causa da perversão dele, para a destruição dele de outros que acarretarem, né? Que aceitarem esse tipo de argumento. Porque se aceitam esse tipo de argumento é porque querem ficar no pecado acariciado. E o pecado acariciado tem que ser solto, né? Não podemos abandonado, ficar, né? Tem que ser abandonado, né? Tem que ser lançado fora da nossa vida, né? Eu queria chamar a atenção aqui para o que o texto apontou sobre os antediluvianos. Quais eram os pecados dos antediluvianos? Primeiro, a homossexualidade, certo? Relação sexual entre homem e mulher e mulher. Isso é a marca de Sodoma. Todo tipo de aberração. Mas eles não faziam só isso, porque não eram todos homossexuais, certo? Tinha mais o que era aberração e que levantou o céu inteiro e falou assim, basta, chegou, subiu. Zoofilia. Justamente o que está agora no ápice, né? É isso e também agora o casamento, o incesto, né? Casamento. Incesto, agora parece que está aprovando no Brasil isso, no Canadá, né? Pois é. Então então, por que foi destruída? Na época de Ló e na época antediluviana, quando chegou no ápice da zoofilia. Aí foi a última gota onde a taça de Deus, a ira de Deus se transbordou. E hoje nós estamos neste nível, não pense menos do que isso. Mas não é só isso. Coisas que são taxadas como puras. Sexo oral, sexo anal. São as impurezas de Sodoma. Sim. Queridos, eu quero falar isso para vocês abertamente, porque nós estamos aqui entre casais. Vocês vieram aqui para escutar. Essas práticas são próprias de Sodoma. Foi isso que encheu a taça de Deus. Foi esse o clamor que chegou ao céu. Deus disse, perverteu tudo. A relação sexual entre marido e mulher de pureza, prazer,
santidade, em que um e o outro deve ser um para o outro prazer e pureza, está sendo acabado pela prática infame do mal. Eu quero que vocês compreendam isso. Olha esse texto, outro texto. Era o esforço calculado de Satanás na era antediluviana, agora os antediluvianos, perverter a instituição do casamento a fim de enfraquecer as obrigações próprias à mesma e diminuir sua santidade. Pois de nenhuma outra maneira poderia ele com maior certeza desfigurar a imagem de Deus no homem e abrir as portas à miséria e ao vício. Eu quero que vocês entendam que o inimigo das nossas almas, ele vai usar o nosso casamento, as relações sexuais que nós temos com o nosso cônjuge, para destruir a imagem de Deus em nós. Portanto, assim como a relação sexual precisa existir no casamento, ela deve ser feita da forma correta, senão nós estamos desfigurando a imagem de Deus em nós. E às vezes a gente não percebe que a nossa esposa está magoada, se sentindo ofendida, porque nós estamos agindo de forma errada com ela. Sendo que o sentimento de um para com o outro poderia ser muito melhor, muito mais unido, se eu estivesse agradando a minha esposa e sendo agradada sexualmente também, de uma forma correta, santa, justa, boa. Eu quero dar 2 significados para os irmãos, que nós vamos encontrar nos textos que nós vamos seguir lendo. A palavra luxúria e depois a palavra licenciosidade. Como eu disse para vocês, nós não vamos encontrar aqui palavras abertas, como as que a gente já comentou aqui. Mas nós vamos ouvir não, agora lendo, né? Lendo. Licenciosidade e depois uma vez luxúria. E eu quero dar o significado para vocês aqui, da internet também, significado.com.br, e quero que vocês observem que esse significado aí, dessa palavra, não foi feito por um cristão, tá? É um significado para a sociedade, é a forma correta de entender e de explicar essa palavra. Essa palavra luxúria é usada para isto, então observe. É um substantivo feminino com origem no latim, luxúria. Obrigada, professora. E significa o quê? Lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade. Essas palavras indicam à nossa consciência o quê? Opa, aí tem problema. A luxúria, vista como um vício, é o oposto da castidade e é vista como uma satisfação desregrada dos desejos sexuais. Uma satisfação desregrada dos desejos sexuais. Para muitas pessoas, a luxúria tem uma conotação negativa, porque indicam que usar a capacidade sexual sem a razão causa o desprestígio das características únicas da sexualidade. Veja bem, você tira o que é correto e exagera o que é correto. Ultrapassa a razão. Você quer uma satisfação além do que é natural. Você não satisfaz só com o que é simples. Você quer mais, coisas diferentes. Isso é luxúria. Quando a pessoa não se satisfaz com o que é puro ali, simples ali, o que dá um prazer tranquilo, coerente, que é além disso, uma coisa diferente, que ultrapassa a minha razão. Vários autores também afirmam que a luxúria prejudica o desenvolvimento harmonioso da personalidade, porque atua como uma força contrária em relação à dignidade do ser humano. Queridos, essa definição
não é do espírito de profecia, é de um dicionário. O mundo enxerga isso. Que quando você ultrapassa a razão, você está prejudicando a sua moral, a sua personalidade, o seu caráter. Uma relação sexual sem a aprovação de Deus pela razão, sem ter sido feita com a bênção de Deus dentro daquilo que Deus permitiu, ela vai atrapalhar você moralmente. Isso já é uma definição da sociedade. Licenciosidade. O que é licenciosidade? É sinônimo de lubricidade, lascívia, volúpia, luxúria, libertinagem. A licenciosidade é irmã da luxúria. Elas são iguais. A Bíblia desmistifica a sexualidade, mas condena a licenciosidade. A licenciosidade é a sexualidade distorcida. Distorceu a relação sexual, passou dos limites da razão. É licenciosidade, é luxúria. Exatamente isso que Balaão levou os israelitas em Baal-Peor a cometer aquele pecado terrível da licenciosidade. Foi a única forma de Deus se separar deles. Balaão, servo de Baal, ele ensinou isso. Ele falou, acaba com o povo de Deus dessa forma. Se eles fizerem assim, Deus se separa deles. Se separa da gente também, viu? Foi o texto que a gente leu lá atrás. Satanás quer acabar com o casamento através da relação sexual. Neste degenerado século, muitos se encontrarão tão cegados para a malignidade do pecado que escolherão uma vida licenciosa, visto que ela satisfaz a natureza e perversa inclinação do coração. Em vez de olhar ao espelho da lei de Deus e pôr o coração e o caráter à altura da norma divina, eles permitem que instrumentos de Satanás ponham a sua norma em seu coração. Homens corruptos consideram mais fácil interpretar mal as Escrituras para sustentá-los em sua iniquidade do que abandonar sua corrupção e pecado e tornarem-se puros de coração e vida. Há mais homens desta espécie do que muitos imaginam, e mais se multiplicarão com a aproximação do fim do tempo. É o que eu estava comentando aqui no início, né? Não vou citar A, B, C, quem é, quem deixa de ser, mas os comentários e as coisas que têm nos chegado aos ouvidos, né? Coisas abomináveis e vindo lá de cima, né? Vindo lá de cima, infelizmente, né? Sendo ensinadas como puras. Sendo ensinadas como puras e provando na Bíblia. O pior de tudo, provando, assim, entre aspas, né? Provando na Bíblia, né? Então, que a gente possa se apegar à palavra de Deus, Espírito e profecia e tomar cuidado com estas coisas, ok? Aqui o texto diz que as pessoas que se entregam à licenciosidade, elas estão sendo cegadas pela malignidade do pecado. Por quê? Porque a pessoa quer satisfazer uma natural e perversa inclinação do coração. O que é isso? O que é a vontade de satisfazer uma inclinação perversa do coração? É quando você fica imaginando coisas para você fazer na sua relação sexual que ultrapassa a naturalidade. Por exemplo, sentir prazer só desse jeito eu não quero. Eu quero sentir prazer de outras formas também. De outras formas que sejam excitantes, que sejam diferentes. Isso é licenciosidade. Quando você fica inventando coisas além do que você poderia, além do que é natural, do que é normal. Para você se excitar, para você sentir prazer. E aqui está dizendo
que existem pessoas ensinando que isso é correto. E que essas pessoas que estão ensinando que isso é correto, ao invés delas procurarem santificar a vida e se acomodarem à norma de Deus e ficarem satisfeitos com o que Deus deixou para o homem e para a mulher, eles estão corrompendo as Escrituras para cobrir o próprio pecado e ensinando os outros a pecar. E aqui fala, né, que há mais homens dessa espécie do que muitos imaginam, e mais se multiplicarão com a aproximação do fim do tempo. Alguém Cuidado. tem alguma dúvida que estamos na aproximação do fim do tempo? Cuidado Não. com o tipo de informação que vai ser passada que não esteja de acordo com aquilo que Deus tem mostrado. Que sejam interpretações vãs para acalmar uma consciência que está despertada pela razão. Vamos andar. Há sempre um enfeitiçante poder nas heresias e na licenciosidade. Um enfeitiçante poder. Você quer. Você não pode negar que seu corpo quer, não. Porque tudo que é novo, fantástico, diferente, que faz, como eu posso dizer, que vai trazer para você um estímulo diferente, você fala, eu quero provar. Eu quero saber como é que é. Eu quero sentir isso. Existe um poder nisso daí, que acaba atraindo a sua mente. A mente é tão iludida que não pode arrazoar inteligentemente. Olha a razão. E uma ilusão a está continuamente desviando da pureza. A visão espiritual torna-se manchada e pessoas de moral, até aí impoluta, tornam-se confusas, debaixo dos enganadores sofismas daqueles agentes de Satanás que professam ser mensageiros da luz. É esse engano que dá poder a tais agentes. Por que tem gente falando que sexo oral, sexo anal, casamento homossexual, zoofilia e incesto, que isso daí não tem problema, que a sociedade tem que aceitar? Por quê? Para nos destruir moralmente, para que você não consiga raciocinar inteligentemente, para que quando você tiver que decidir entre a verdade e o erro, entre santo e profano, você não seja capaz de discernir da forma correta. Sua mente já vai estar embotada, né? Lembre-se, queridos, é uma luta pela nossa mente. E sexualmente a gente fica preso a essas coisas porque é bom. Porque a gente acha que é bom. Porque na verdade bom é o que Deus deixou. Satisfação é o que Deus deixou. Na verdade existe uma ilusão por trás desse tipo de relação sexual. Não é verdade. As pessoas que praticam tais coisas, na verdade, elas ficam volúveis. Vocês vão ver textos aqui que a esposa acaba perdendo o respeito pelo marido e depois o marido não sabe por quê. Por que a esposa perdeu o respeito por mim? Por que ela grita desse jeito comigo? Perdeu o respeito. Porque esse tipo de relação sexual faz com que o cônjuge, um e outro, percam o respeito um pelo outro. Faz com que o amor se acaba e fica só o desejo físico. Vai perdendo a pureza, perde o romance, de fato o romance. Próximo ao fim da história da Terra, Satanás atuará com todo o seu poder da mesma maneira, com as mesmas tentações com que tentou o antigo Israel justo antes de entrarem na Terra Prometida. Ele armará laços para os que declaram guardar os mandamentos de Deus e que estão quase nos limites de Canaã. Para quem é essa cilada? Para quem está no limite de Canaã. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão no mundo, estão no mundo. Mas aqueles que estão no limite de Canaã, eles vão perder porque deram vazão à mente, ao coração, a crer em doutrinas de demônios para corromper os seus corpos entre si.
Cuidado, queridos. Isso é licenciosidade. Ele utilizará ao máximo as suas faculdades, a fim de enredar as almas e apanhar o povo de Deus em seus pontos mais fracos. Os que não têm colocado as paixões subalternas em sujeição às faculdades mais altas do ser, vou explicar isso, que têm permitido que seja sua mente um canal de condescendências carnais das paixões mais baixas, a estes Satanás está determinado a destruir com suas tentações e poluir-lhes a alma com a licenciosidade. Lembra do que é licenciosidade? Para a gente dar nome para esse termo aqui agora. Quem não mantém o homem e a mulher dentro de sua relação sexual, e eu estou falando aqui para cristãos, tá bom? Eu estou falando aqui para marido e mulher. Eu não estou falando aqui para dois namorados que estão mantendo relações sexuais. Fornicação. Não estou falando isso aqui. Eu estou falando de marido e mulher que são casados, abençoados por Deus e que precisam manter as faculdades mais altas do ser no ápice. Todos os outros sentimentos, desejos que estão fora do padrão da normalidade, que são excitações fora do que é natural, que você vai usar o seu corpo para estar praticando uma relação sexual que é fora do que é permitido, fora do que é próprio para o seu corpo. Porque a boca foi feita para adorar a Deus, para comer, para falar. Ela não foi feita para o órgão genital. Isso já é explicado cientificamente, que na nossa boca não tem enzimas para o sêmen. Não tem. Para os fluidos, as secreções do órgão genital, não tem. Então isso ultrapassa a naturalidade, a normalidade. O ânus não foi feito para a relação sexual. Foi feito para ser o órgão excretor do nosso organismo. E existem muitas doenças relacionadas ao coito anal. Então isso ultrapassa a naturalidade. O animal, ele foi dado para o ser humano, não para ele servir ao ser humano sexualmente. Foi para ele ser um amigo, um companheirinho ali do ser humano, nas situações da vida diária. Ultrapassa a naturalidade. E esses sentimentos, esses pensamentos que fazem a gente ficar excitado com coisas diferentes demais, têm de ser lançados sob o domínio da razão, de uma faculdade espiritual alta. A gente tem que dominar isso daí. Satanás aqui não visa especialmente alvos mais baixos e menos importantes, mas faz uso de seus enganos por meio daqueles a quem pode contar como seus instrumentos, para seduzir ou atrair os homens, para que se entregue a liberdades que são condenadas na lei de Deus. Eu vou dizer para vocês, não ouçam esses, porque isso é condenado na lei de Deus. Deus já destruiu Sodoma e Gomorra e os antediluvianos e já mostrou para nós que isso daí não tem nada a ver com ele. Mas vão haver homens, e muitos, não são poucos, que vão falar que isso é aprovado por Deus e vão usar cantares. E vão interpretar o seu bel prazer
e vão enganar aqueles que estão no limite de Canaã. Cuidado, queridos. Foi-me apresentado o terrível quadro da condição do mundo. A iniquidade alastra-se por toda parte. A licenciosidade é o pecado especial desta época. Jamais ergueu o vício a cabeça disforme com tal ousadia como faz agora. É ou não é verdade? É verdade. A licenciosidade está erguendo a cabeça. Hoje, se você fala disso e fala que sexo oral e sexo anal não tem nada a ver com Deus, que é pecado, que estraga a moralidade, que acaba com a relação entre marido e mulher, que destrói o respeito de um pelo outro, se você fala isso, você pode ser ridicularizado. O vício está erguendo a cabeça dele disforme, com ousadia. Abra os olhos, queridos, por favor. Lembrem-se, se existe no seu casamento alguma prática dessa. Eu não estou falando isso daqui para condená-los, mas é para condenar o pecado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe vida que Deus não possa transformar. Deus pode transformar o desejo do seu coração em um desejo puro, com a sua esposa e com seu marido. Eu estou dizendo isso daqui não para ser uma moralista. Eu estou dizendo isso aqui junto com o meu marido, porque nós sabemos as lutas de um casal. E porque Deus pode mudar os nossos desejos, pode mudar o padrão do nosso pensamento. E isso é bom. É bom que a gente chegue a Deus junto com a nossa esposa, junto com o nosso marido, e confesse diante do Senhor os nossos pecados. Lançar sobre a rocha, né? E faça um pacto entre marido e mulher, de que a gente quer que as coisas sejam diferentes. O povo parece estar entorpecido e os amantes da virtude e da verdadeira piedade acham-se quase desanimados por sua ousadia. Força e predominância. A abundante iniquidade não se limita apenas aos incrédulos e zombadores. Quem dera que assim fosse, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Infelizmente, queridos. Muitos de nós somos culpados. Veja, nós não precisamos confessar isso para ninguém. Mas nós precisamos confessar isso para Deus. Inclusive, a intimidade do casal é só deles, tá? E Deus? Vocês não devem confessar isso para as pessoas. O que você faz com o seu marido dentro do seu quarto é seu e dele para sempre. Ninguém tem que saber. Só que vocês dois precisam entrar em acordo com Deus. Precisam tomar decisões com Deus, porque vocês são servos do Deus Altíssimo. Vocês são diferentes. Mesmo alguns que professam estar esperando o seu aparecimento, não estão mais preparados para esse acontecimento do que o próprio Satanás. Não se estão se purificando de toda a poluição. Tem por tanto tempo servido à sua concupiscência que lhes é natural pensar impuramente e ter corruptas imaginações. Eu quero falar sobre isso antes de continuar lendo. Sabe por quê? Porque pode ser que durante muito tempo você fez isso. Pode ser que durante muito tempo você acreditou que isso não tinha problema nenhum. Aí sabe o que acontece com a nossa mente? A nossa mente fica escrava disso. A gente acha que a gente não pode ter prazer. A gente começa a achar que o sexo com o nosso marido, com a nossa esposa, vai ficar sem graça, porque não tem isso. Mas é porque a nossa mente está estragada. É isso que está escrito aqui. Não é natural mais pensar puramente. É isso que está acontecendo com o mundo. É isso que está acontecendo com todas as pessoas que estão se deixando levar pelos conceitos sexuais do mundo. Existe algo melhor que Deus quer proporcionar. Acreditem nisso, por favor.
Acreditem nisso, experimentem isso com Deus. Façam prova de Deus que há algo melhor do que o que Sodoma e Gomorra e os antediluvianos fizeram. É tão impossível fazer que sua mente se demore nas coisas puras e santas como seria desviar o curso do Niágara e fazer com que as águas jorrem para cima. Se a pessoa não quer, não vai acontecer nenhuma mudança. Jesus ele veio restaurar, né? Nos restaurar, né? Através dele, né? Em Deus, a nossa imagem, né? Quer dizer, a imagem do Pai em nós, né? Que está tão deturpada, né? Não desistam, não desistam de pôr as coisas em ordem. Olha o conselho de Deus. Todo cristão devia aprender a conter suas paixões e a deixar-se controlar pelo princípio, queridos. A menos que faça isso, é indigno do nome de cristão. Por favor, entendam. Receber o nome de cristão envolve muitas coisas. Envolve a relação sexual que você tem com seu marido e com a sua esposa. Não ache que isso não tem nada a ver, que isso é só problema seu, que ninguém precisa saber. Não. Tá, ninguém precisa saber, é um problema seu, mas envolve a sua espiritualidade. Salvação, né? A sua salvação e a salvação de outros. E dos filhos também, né? Que passa. Deus nunca pretendia que o casamento acobertasse a multidão de pecados que se praticam. Um dos textos, está vendo? Que subentende-se, né? Que você pode fazer aplicação, né? Muitas coisas que não estão escritas ao pé da letra, né? Mas que você pega e faz aplicação, sem medo de errar. O casamento tem acobertado muitas práticas perniciosas e ilícitas. A sensualidade e práticas vis na relação matrimonial estão iniciando a mente e o gosto moral em práticas desmoralizadoras fora da relação matrimonial. O que está dizendo esse texto? Está dizendo que se você estiver fazendo isso com seu marido, se você estiver tendo sexo oral, sexo anal, sexo animal, ou que dirá mais outras coisas e fetiches, que a sua mente está sendo preparada para você fazer isso também fora do casamento. Você vai liberar a sua mente para a traição. Você vai liberar a sua mente para fazer coisas fora do casamento. É sério. E aí a gente volta naquele outro texto. Rompeu-se a barreira do círculo familiar. Cadê a proteção? Não tem proteção. Acabou o respeito. A esposa começa a perder a dignidade. O marido começa a perder a moral. Bem poucos, porém, sentem ser um dever religioso reger as próprias paixões. Uniram-se em matrimônio ao objeto de sua escolha e daí raciocinam que o casamento santifica a condescendência com as paixões inferiores. É isso que tem sido pregado. Não é sua mulher? Não é o seu marido? Então você pode fazer com ele. É seu marido, é sua mulher. Tá certo isso, gente? Não tá. Deus está falando que não tá. Qual o resultado de dar livre curso às paixões inferiores? Qual é o resultado de uma relação sexual fora do contexto divino? O leito conjugal, onde os anjos de Deus devem estar presentes. Quem é que está presente no momento da relação sexual entre marido e mulher? Entre marido e mulher que eu estou falando, tá? Os anjos. É profanado por práticas perversas. E porque domina deprimente animalismo, os corpos são corrompidos. Práticas abomináveis levam a enfermidades abomináveis. O que Deus deu como uma bênção tem se feito uma maldição. Por que os anjos estão presentes na relação sexual entre marido e mulher? Porque eles precisam fazer a nossa segurança. Não é para ver se está indo tudo bem. É para eles fazerem a nossa segurança. Porque se eles não estiverem lá
e nos protegerem, os anjos maus entram e fazem o que querem com o casal. E a gente pensa o que quer, faz o que quer, fala o que quer. É preciso ter a segurança dos anjos de Deus nesse momento. Porque Satanás vai usar a relação sexual entre marido e mulher para tirar você de Canaã. Cuidado. Os anjos de Deus precisam estar lá. Tal é, nas relações conjugais, o amor que Deus reconhece como santo. O amor é um princípio puro e santo. A paixão sensual, porém, não admitirá restrição e não será ditada pela razão ou por ela controlada. É cega às consequências, não raciocina da causa para o efeito. Raciocinem da causa para o efeito. Para que serve os nossos órgãos do corpo? Utiliza eles de acordo com o raciocínio. Parte do princípio natural da vida e das coisas. Simples assim. Gente, o que é pornografia? A pornografia inclui sexo oral, sexo anal e outros mais. Isso é pornografia. Não existe santidade na pornografia. Nada. Tudo que eles fazem lá é aberração. Tudo que um casal simplesmente poderia fazer na cama um com o outro, eles não fazem. Eles só fazem o que não presta. Porque eles não suportam a sã doutrina. Eles não suportam mais um prazer simples. Que dignifica, que santifica. Tem que ter coisa terrível, senão não dá prazer. Isso é pornografia. E o mundo sabe disso. Então, por que nós, como cristãos, vamos chamar a pornografia de coisa certa? Por que nós, como cristãos, vamos nomear o sexo oral como algo lícito? Não, queridos. Vamos usar a nossa razão. O mundo vai olhar para nós e vai rir de nós se nós fizermos isso. Satanás vai zombar de nós se nós fizermos isso. Porque não cabe para o cristão. Não cabe. A gente vai estar andando com uma placa dizendo que a gente está no caminho estreito. E eles vão olhar e vão falar, caminho estreito? Vocês fazem tudo que a gente faz. Pensem, queridos. Vocês estão reivindicando o caráter de Deus nesse mundo. Nós estamos fazendo isso. Vamos pensar. Conselhos às esposas. Queridas irmãs, escutem esse texto. Queridos maridos, por favor, considerem esse texto. Por favor. Grande pode ser o poder da influência no conduzir a mente a assuntos elevados e nobres. Acima das baixas condescendências sensuais, naturalmente buscadas pelo coração não renovado pela graça. O que disse aqui, queridas irmãs? É possível e é bom e pode fazer uma grande diferença se você exercer o seu poder para influenciar para o bem. Entendam isso. Caso a esposa ache que a fim de agradar ao marido deve descer à norma por ele mantida, quando a paixão sensual é a principal base de seu amor e lhe rege as ações, ela desagrada a Deus, pois deixa de exercer uma santificadora influência sobre o marido. Se ela acha dever submeter-se às suas paixões sensuais, sem uma palavra de admoestação, não compreende seu dever para com ele e para com o seu Deus. Queridas, minhas irmãs, não cedam, não provoquem,
uma paixão sensual no marido. Não façam isso. O nosso dever é adverti-lo quando ele fraquejar. O nosso dever é resistir quando ele tropeçar. A nossa palavra de admoestação para os nossos amados tem de ser pontual, com carinho, com delicadeza, mas tem que existir. Nós não podemos, como filhas de Deus, nos submeter a isso sem uma palavra de admoestação. É o nosso dever como esposas e como servas de Deus. Não provoquem os vossos maridos para a sensualidade. Conselhos aos maridos. Deve ser um homem de mente pura, decididamente de princípios firmes, e Deus lhe dará sabedoria quanto ao caminho que deve seguir. O impulso não lhe controlará a razão, mas a razão manterá as rédeas do controle em uma mão firme, para que a luxúria seja contida nos freios. Então, quando o homem ele se deixa ser levado pelo Espírito, né, ele não vai ter essa mente, né, solta para a luxúria, né? Ele vai se deixar ser controlado pelo Espírito Santo e ele vai tomar as decisões corretas que têm que ser tomadas com a sua esposa. Né? É isso que está dizendo aqui. Princípios firmes, meus queridos irmãos. Que só Deus pode nos dar uns princípios firmes, é porque em nós não tem nada puro, né? Em nós não tem nada que presta. Mas você vai trazer para você o princípio. Aí você recebe a bênção. Você vai proteger a sua mulher. Você vai santificar a tua mulher com o teu princípio, não com a tua paixão. Princípios firmes, decididos. Toma a sua paixão, as rédeas têm de estar na tua mão. É só lembrar de Gênesis capítulo 4, verso 7. Compete a ti dominar o teu espírito. Então compete a nós dominarmos o nosso espírito. Algo que Deus não vai fazer por nós, por causa do livre-arbítrio. Então compete a nós em todos os aspectos, né? Mas em especial esse aqui, né? Compete a nós a dominarmos o nosso espírito. Quando nós dominarmos o nosso espírito, aí sim Deus pode atuar. Aí Deus pode fazer a obra na nossa vida. Quão poucos os homens que manifestam seu amor da maneira indicada pelo apóstolo. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para não poluí-la, mas a santificar, purificando-a, para a apresentar santa e irrepreensível. Guarda a tua mulher, guarda a tua esposa. Você vai ter que apresentar ela santa e irrepreensível. Não vai manchá-la com as paixões infames. Não vai destruir o teu casamento com o desrespeito através da sensualidade. O povo de Deus deve não só saber sua vontade, mas também praticá-la. Muitos serão removidos no número dos que conhecem a verdade porque não são santificados por ela. A verdade tem de introduzir-lhes no coração, santificando-os e purificando-os de toda a mundanidade e sensualidade da vida mais íntima. Ela está falando aqui de quê? Da relação sexual entre marido e mulher. É preciso, queridos, por favor, compreendam isso. Deus quer que o nosso casamento seja santo, que a relação sexual entre marido e mulher seja santa, seja propícia, seja terna. O templo de sua alma tem de ser purificado. Todo mau ato secreto que se pratique é como se fosse na presença de Deus e dos santos anjos, pois todas as coisas aparecem abertas diante de Deus e dele coisa alguma pode ser escondida. Deus está purificando um povo de modo a terem mãos limpas e coração puro para se apresentarem diante dele no juízo.
A norma tem de ser exaltada, purificada a imaginação. A paixão acumulada em volta de práticas aviltantes tem de ser renunciada e a alma erguer-se a pensamentos puros, a práticas santas. Todos os que subsistirem ante as provas e tribulações iminentes serão participantes da natureza divina, tendo escapado, não participado, da corrupção das paixões que há no mundo. 1 Pedro 1,4. Queridos, é isso que Deus espera de nós. Limpeza, limpa o casamento. A gente precisa limpar o nosso casamento, limpar as relações nossas com o nosso marido, santificarmos como casal, como servos de Deus na presença de Deus, pedirmos perdão pelos nossos pecados, erguermos a bandeira de Cristo, da santificação do nosso lar, da nossa alma. Não perca a dignidade, queridas irmãs, não percam a suavidade da mulher, a dignidade da esposa. Queridos irmãos, não percam o respeito de suas esposas. O marido que faz isso com a esposa acaba tendo raiva dela, acaba ficando com um sentimento ruim pela esposa. Ela perde a feminilidade e ele perde o respeito. Ela perde a dignidade e ele perde o sacerdócio do lar. Vamos fazer uma limpeza nos nossos relacionamentos sexuais entre marido e mulher, porque o Senhor anseia por nós. O Senhor anseia pelas nossas famílias. Deus precisa de nós, porque Jesus precisa voltar. E a gente precisa nos apresentar diante de Deus puros, imaculados, santos, irrepreensíveis. Por favor, queridos, não caiam nas artimanhas de Satanás, em homens que não querem erguer a bandeira, o estandarte de Deus. Não façam isso. Desconfiem dos seus próprios sentimentos. Vão à palavra de Deus. Sejam santos, como Ele é santo. Que o Senhor possa nos abençoar. Pode fechar. Eu queria dizer algo aqui que eu li no Espírito de Profecia. Não sei dizer agora onde está, mas eu vou falar com as minhas palavras. Mas depois vocês procurem, nem acreditem no que eu vou falar. Ela diz assim que quando os sinais estiverem acontecendo, nos nossos dias, né, que nós já estamos no limiar da história, né, que as pessoas que não têm se santificado a Deus, elas vão ver os sinais e vão começar a fazer as reformas, os reavivamentos. Está escrito lá. Só que aí ela fala assim, que eles vão até tentar, mas não vão conseguir. Eles vão tentar fazer as reformas, os reavivamentos, não porque Deus não quer salvá-las, porque a santificação é uma vida toda, é uma escada que a cada dia você sobe um degrau. Né? Então não vai adiantar, elas vão ver os acontecimentos, elas vão se esforçar para poder fazer o certo, mas não dá mais tempo, já fechou a porta da graça para elas, porque os acontecimentos têm que continuar, e Deus não pode parar os acontecimentos para ela, né? Até porque isso não vai ser nem por como eu posso dizer, por um verdadeiro arrependimento, vai ser por remorso. Então vamos tomar cuidado para a gente não querer fazer as coisas quando as coisas estiverem acontecendo, vamos começar a fazer agora. Né? A mensagem chegou, vamos orar a Deus, vamos buscar, conferir para ver se é isso mesmo, orar a Deus, Senhor, me ajuda a colocar em prática. Existe perigo em experimentar pela última vez. Ixi, não, esse é o último copo, né? Eu, infelizmente, fui do mundo, né? Bebida, enfim, né? Outras coisas. Então você sempre tem aquele negócio, não, esse aqui é o meu último copo. Não existe o último copo de cerveja. Existe você deixar, abandonar, entendeu? E passar ao largo do pecado. Eu graças a Deus, quando eu deixei o vício da bebida, né? Eu senti assim, poxa, eu não posso nem passar perto de um bar. Eu passava longe de um bar. Para não ter aquela tentação de entrar. E até hoje, onde eu vejo, né, eu procuro passar ao largo. A não ser quando eu estou evangelizando, eu ainda falo para minha esposa e meus filhos, fica ali que eu vou ali. Porque eu sei onde que eu estou entrando, eu sei que Deus vai comigo. Eu sei que o Espírito Santo vai comigo. Porque foi de lá que ele me tirou.
Então eu entro no poder de Deus e entrego o material, alguma coisa. Entendeu? E sai. Então tem que passar ao largo, né? Quando vier esse tipo de pensamento aqui que nós estudamos aqui hoje, passa ao largo. Deposita Se nas mãos afastem de Deus, das imagens. Controla o espírito, controla né? a mente, controla o olhar, né? As falas, o ouvido, as se práticas. separem do que vocês vão ver, que vai trazer para vocês pensamentos impuros, né? Se separem do tipo de roupa que são sensuais, que sensualiza não só o seu marido, mas os outros homens com quem a gente lidar durante os dias, tá? Se separar daquilo que vai te corromper. A gente queria abrir agora, se alguns dos irmãos gostariam de comentar, contribuir, fazer alguma pergunta, levantar alguma questão, né? Agora é um momento que a gente pode conversar um pouco, a gente tem aí 20 minutos para a gente estar fazendo isso. Onde é que a gente pode ver isso na Bíblia? Né? Isso vem do paganismo. Balaão lá, eles não foram lá. A gente vai até antes de Balaão, a gente vai para Gênesis 6. Sim. Gênesis 6, o que acontece? Os filhos de Sete moravam aonde? Nas montanhas. Os filhos de Caim moravam aonde? Nas planícies. Nas planícies. Então, a palavra de Deus diz que quando os filhos de Sete, os descendentes de Sete, desceram de onde Deus tinha indicado para que eles morassem, para observar as filhas dos homens, que são as filhas de Caim, da descendência de Caim, os filhos de Deus, que são os descendentes de Sete, viram que as filhas de Caim eram formosas. Aí vem a pergunta, as filhas de Deus não eram formosas? Eram formosas, mas elas se cobriam com mas o corpo. o que tinha de diferencial nas filhas dos homens? A vestimenta. O vestuário. A sensualidade. Elas mostravam o que as filhas de Deus não revelavam. Aí, irmã, tá vendo? É a mesma coisa nós na câmara nupcial, né? No nosso leito, lá na intimidade do casal. Então, ali, nós precisamos revelar a mesma coisa que nós somos durante o dia para os nossos esposos, não é? E aí eu digo, Cleo, é importante a gente saber que isso aí é uma atitude errada? É preciso nós sabermos disso? Sim. Agora, veja, quando você lê Cantares, qual é o prazer que tem a esposa? Ela olha para ele, ela acha ele bonito, ela admira o corpo. E ele de igual forma. Ele olha para ela, ele admira as partes do corpo dela. Ele acha ela harmoniosa, bonita. Não se fala que ela está dançando para ele. Não se fala que ela está vestida sensualmente para ele. Não existe isso no livro de Cantares. Não existe. Então, na realidade, quando nós estamos para o nosso marido no leito, na cama, né? Ali para ele, só os dois, é preciso que você esteja naturalmente para o seu marido. Agora, queridas, isso não quer dizer que você vai usar qualquer roupa para dormir, né? A gente precisa ter gosto, né? Precisa estar bonita para o marido. Ela usou uma palavra, como é que é? Ela fala, espantalho. Não, mas quando ela fala que a mulher não está, né? Espantalho, não, que ela fala a mulher tem que estar elegante. Elegante para o marido. Tem que estar pornográfica, tem que estar elegante. Não, é isso. Elegante. Você pode ter uma camisola bonita que você possa usar quando você for dormir. Pode ter uma camisola especial também, a mais bonita, né? A mulher pode se perfumar, né? Tomar banho, se perfumar, ficar bonita para o esposo. Isso não é errado. Isso é puro, é propriamente bom, né? Mas como o Davison disse, as mulheres não precisam estar pornográficas para o marido, né? Mais alguém gostaria? Sim. Só para complementar aqui, eu ouvi o pastor Samuel Ramos. Ele falou que nosso meio, o nosso povo, nós queremos sentir o gosto do pecado sem pecado. Estamos fazendo isso, fazendo as coisas no mundo de uma forma sutil, maquiada. Aí ele deu o exemplo que, excelente, assim, estão comendo, ele pôs também a comida no meio, estão comendo
linguiça que não é de porco sentindo o gosto do porco. A mesma coisa ela falando da lingerie, do chá de lingerie. Ah, mas é porque é pro esposo, tem que ser uma coisa especial. Mas aí estão se levando cada peça que você volta e vê. É sentir o gosto do pecado sem querer pecar. E manda a jovem que está lá, que vai casar, que às vezes é até por tirar peças de roupa, se não acertar o presente que ela está na mão, com os olhos vendados, é trazendo o mundo para a nossa vida, né? Irmã, eu queria fazer um comentário sobre esses tipos de chás, tá? Inclusive, os chás de panela estão nesse nível pornográfico, sabe? Tá num nível pornográfico. Acho que é a palavra mais própria para o que está acontecendo hoje. E eu diria, queridas irmãs, que na realidade nós não deveríamos de participar de nenhum desses tipos de evento, sabe? E quando nós formos perguntadas por quê, é preciso que a verdade seja proclamada. Com carinho, com amor, né? né? Olha, minha irmã, eu não vou no seu chá, porque não vai ser feito ali o que exalta o nome do Senhor, nem o que é puro para você e o seu marido. Eu não quero ver esse tipo de coisa, sabe? E a gente precisa tomar conta da nossa mente. Entradas da alma, né? Ela também fala muito, a senhora White, que a gente tem que tomar cuidado, porque o meio, né, é que faz o nosso caráter ser moldado, né? Então aquilo que eu contemplo, por aquilo eu vou ser transformado, né? Se eu não estou dentro de um bar, eu não vou ser moldado a ser um beberrão. Mas se eu começar a frequentar, eu vou ser um beberrão. E eu digo para vocês uma coisa, práticas e questões que nunca foram levantadas na sua mente. Nesse dia desse chá vai ser levantado. Com certeza. Uma coisa que você nunca imaginou que existia. Ah, não tem nada a ver isso. Nossa, isso existe? Que bom, então eu vou usar. Que coisa, né? Mais alguém gostaria? Sim, irmã. Posso assistir filme pornográfico com a minha esposa? Posso usar fetiche? Posso usar chicote? Então, é umas perguntas que não cabem dentro do contexto que nós estamos falando, do altar da família, onde Deus é honrado. Como que você vai perguntar se você pode assistir um filme com a sua esposa? Não pode. Então, assim, o nível, infelizmente, está tão baixo que uma palestra como essa é abençoada. E eu Para esclarecer o que está acontecendo dentro, não é fora, é aqui dentro. E eu digo, irmã, vou aproveitar o que a irmã disse. Queridos, usar objetos na relação sexual não é correto. Não tem a ver com santidade, com amor puro. Não tem a ver. Isso aí é uma distorção da relação sexual. Não foi isso que Deus preparou para o casal. Sim. Vou fazer um breve comentário. Eu acho que vale a pena você pensar em Adão e Eva antes da queda. Se você pensar como seria uma relação deles na pureza da santidade, não tinha lingerie, não tinha objetos, não tinha pornografia, não tinha sex shop. Não tinha. Então, você tem que pensar como seria uma relação de Adão e Eva na pureza da santidade. Ótimo, partir do princípio, né? Exatamente. Isso mesmo. Mas aí tem outro pastor também da nossa igreja, que esse eu não vou dizer o nome, ele disse que dentro do seu quarto, você e seu esposo e sua esposa é livre para fazer o que quiser. Irmã, isso aí é um jargão usado pelo mundo, tá? Vale tudo em quatro paredes. Isso é do mundo, é mundano. Mas aí quando a gente está conversando com os outros irmãos, que a gente comenta que o que é certo que não é. Ah, mas você é muito arcaica. Isso é muito tradicionalismo. A igreja, ela está renovada, é contemporânea. Mas contemporânea para quê? Para perdição? Para perdição. Sim. Aqueles que estão a caminho de Canaã vai perder. Sim. Vai perder uma minoria da minoria. Porque dentro da nossa igreja, nós não podemos ir com esta Bíblia. Não podemos. Porque por que você está usando esta Bíblia? Se eu não vou usar a Bíblia, que tem um comentário da minha profetisa, que Deus deixou para mim, eu já falei para ele, essa daqui, depois do MV, vai ser a minha Bíblia de todos os dias e de todos os lugares, independente de quem vai se questionar.
Já estamos nas perguntas. A nossa igreja está assim, Posso só mais uma pergunta? com o mundo dentro Posso? dela. O mundo está lá e aí a gente que quer ser diferente somos taxados, ignorados. E aí você vai fazer uma pregação assim, correta, dentro da Bíblia, Espírito de Profecia, mas você é muito tradicional, muito radical. Aí outro dia eu falei para uma irmã da igreja, por quê? Ele foi radical, ele preferiu morrer, deixar o reino dele, a vida dele, ele era exaltado para vir morrer por mim, um verme. Isso é radicalismo. Jesus foi radical. Sim. Então, sejamos radicais, caminhando rumo a Canaã celestial. E isso as pessoas lá na nossa igreja dizem assim: vamos para o céu ou não vai? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Eu falo, como assim levanta a mão? Quem quer provar o caráter de Deus antes de ir para o céu? Amém. A gente não vai para o céu assim. Não vai. Irmã, outra coisa. Não vai melhorar. Não vai. Só vai piorar. Não vai melhorar, só vai piorar. Queridos, para a gente encerrar, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Muitos serão os que vão levantar o estandarte do erro. Mas aqueles que estiverem com o espírito de profecia na mão, aqueles que estiverem ouvindo assim diz o Senhor, aqueles que se deleitam no santo sábado em praticar e fazer a vontade do Senhor, eles vão procurar andar em todo o caminho do Senhor. E eu digo para vocês, nunca o vício levantou e ergueu a cabeça profana dele com tanta ousadia. A gente se envergonha e se entristece com isso. Só que maior é o nosso Deus. E enquanto nós tivermos tempo para falar, vida para falar, energia para falar, nós devemos falar.